Olá, tudo bem? Mais um vídeo da série Mensagens de Fé e Esperança em meio às adversidades da vida. Antes de mais nada, eu quero pedir para você se inscrever no meu canal, acionar o sininho e deixar o seu like. Dessa forma você contribui para o desenvolvimento do canal. Hoje eu quero falar com você sobre um tema que eu creio ser muito atual e profético. Pastores versus lobos, ovelhas versus bodes. Eu quero que você pense um pouco a respeito deste tema, porque estamos vivendo um tempo profético profetizado pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ao escrever a sua epístola a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, ele profetiza isso a Timóteo, dizendo que chegaria um tempo, que nós veríamos situações como essas que eu estou mencionando, de pastores versus lobos, de ovelhas versus bodes, que a igreja estaria presente nesse tempo, um tempo difícil, um tempo penoso, mas que existiria pastores e lobos e ovelhas e bodes. Olha só o que diz aqui o texto. 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 1, nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo assim para Timóteo: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, isto a tempo e fora de tempo, redarquas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu sê sóbrio, em tudo sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Hoje me deparei com um texto no Facebook escrito por uma amiga, uma escritora, e ela dissertou muito bem a respeito de algo que incomodou muito o seu coração. Ela viu um merchandising, ou seja, uma publicidade, uma propaganda de pastores renomados que estavam convidando pessoas para participar de um estudo da palavra, de ensino da palavra e de revelações, e as pessoas teriam que pagar ali simbolicamente um ingresso para entrar. Então ele tinha que pagar um valor. Era um ingresso simbólico, mas tinha que ser pago, porque o evento não era gratuito para que todos pudessem entrar, mas era simplesmente para quem contribuísse, para quem pagasse um determinado valor, que era, segundo eles, um ingresso simbólico, para que pudesse assistir algumas horas de aulas, de ensino, de revelações, de ministrações da palavra de Deus. E muitas pessoas com poder aquisitivo pagando valores que correspondiam a meio salário. E eu fico pensando nisso a respeito daqueles que não teriam nada e gostariam de participar, que seriam privados dessas revelações, desses ensinos maravilhosos da palavra, porque são pessoas que têm uma capacidade intelectual tão grande para dissertar, de oratória, que cativa um público, que mantém um público cativo, que tem coragem de pagar valores tão consideráveis para ouvir e aprender daquelas palavras que eles estão ensinando, e muito mais do que isso, receber como revelações de graça de Deus para as suas vidas. E ela questionando que ela não conseguia entender, mas dissertou, explicou e colocou muito perfeito o texto dessa grande amiga que eu tenho, uma pessoa intelectualmente, com uma intelectualidade muito alta, e por tudo isso eu fiquei a refletir, logo já postei esse texto lá nos comentários para que ela refletisse também sobre esta verdade que está explícita nesse texto. Vamos lá então para o texto da palavra, o que ele diz. Ele começa dizendo aqui: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, isto a tempo e fora de tempo. Redarquas, repreendas, exorta com toda longanimidade e doutrina. O apóstolo Paulo está exigindo até de Timóteo que ele se atenha à pregação simples das palavras,
que ele possa repreender, que ele possa exortar, que ele possa com muita longanimidade aplicar a doutrina ensinada pela palavra de Deus ao coração daqueles que querem servir a Deus e viver piamente na palavra de Deus. E eu tenho certeza que nunca passou pela cabeça de Paulo e de Timóteo cobrar entrada para quem fosse ouvir. Isso daqui é gratuito, de graça receber, de graça dar. É lógico que o obreiro, ele termina tendo um salário que lhe pago pela igreja. A igreja lhe oferece um salário e ele é sustentado pela igreja. E a palavra de Deus diz que o obreiro é digno do seu salário. Agora, cobrar das pessoas individualmente valores para ouvi-los ministrar, eu também, como essa escritora e essa amiga, que eu não vou mencionar o nome aqui, muita sabedoria da parte dela, diz lá, eu nunca ouvi nem imaginei que fosse vir algo assim. E ele diz aqui, porque virá tempo, olha só o que o apóstolo Paulo está profetizando, em que não sofrerão a sã doutrina. Há tempo em que as pessoas acham que aquele ensino que ele tem recebido é insuficiente, aquele não supre, até porque aquele termina combatendo o pecado que ele não quer deixar. Aquela palavra termina colocando ele de frente com as suas falhas, com os seus erros, com os seus pecados. E ele quer ouvir palavras que possam ser interessantes aos seus ouvidos, que fale aos seus ouvidos, que agrade o seu intelecto, que agrade aquilo que ele deseja ouvir, que seja exatamente aquilo que ele quer ouvir, não aquilo que Deus quer que ele ouça. Porque quando a palavra dessa forma que o apóstolo Paulo está colocando aqui, redarque-as, repreendas, exorta, é a vontade de Deus para o ouvinte, e não a vontade do ouvinte. Não significa que isso aqui é aquilo que eu quero ouvir, mas é aquilo que eu preciso ouvir. Uma das coisas que é importante nós refletirmos na palavra de Deus, que ela não tem que ser o que eu quero ouvir, mas aquilo que eu preciso ouvir. Geralmente as pessoas não gostam de ouvir as verdades. Geralmente as pessoas não gostam de obedecer. De repente as pessoas não gostam de ser confrontadas. E a grande maioria das pessoas que não querem ser confrontadas, eles iriam atrás de pregadores que falassem aquilo que agrada ao ouvido. E é isso que está acontecendo. Ele diz, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo coceira, comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias corrupções. Aqueles que ensinam apenas aquilo que eles querem ouvir. E é interessante que as pessoas procuram só os textos bíblicos que realmente fala ao nosso ego, que fala de bênção, que fala de promessas, que fala de coisas maravilhosas que vai nos acontecer, mas em nenhum momento essa palavra vem confrontar o meu pecado, o nosso pecado, de maneira nenhuma. E ele continua dizendo assim que esse desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. O cara pode dizer, é bíblico, está na Bíblia, estou mostrando aqui na Bíblia, eu peguei o texto bíblico, mas a dissertação, a interpretação é de acordo com o interesse do coração, é textos fora do contexto, é palavras isoladas fora do seu contexto, porque para cada promessa tem também ali algo que é colocado que eu preciso, tem uma parte que eu tenho que complementar. Quando a palavra de Deus diz lá, em 2 Crônica 14, verso 7, ele diz assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome se arrepender, tem que haver arrependimento, tem que haver mudança, tem que haver transformação, tem que se converter, ou seja, mudar a rota que ele está seguindo, para que depois o Senhor abra a janela do céu e venha abençoar. Mas as pessoas querem as bênçãos, mas não aquilo que ele tem que mudar, aquilo que ele tem que fazer para que as bênçãos possam chegar. Lá em Mateus capítulo 6, verso 32, diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. As pessoas querem as coisas que vão ser acrescentadas sem buscar o reino de Deus e a sua justiça. E isso não vai acontecer de maneira nenhuma. E ele diz aqui ainda, mas tu, sê sóbrio, em tudo sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Que Deus te abençoe, meu querido, que esta palavra possa falar profundamente ao seu coração. Ficamos por aqui. Mais uma vez quero lembrar para você não sair do canal sem se inscrever, deixar um joinha e também acionar o sininho. Shalom para você.